Oiê, tudo bem com você? Eu sou Samara Guimarães. Eu amo vir aqui compartilhar com você tudo que deu certo e que não deu certo pra mim no ramo da semijoia. Se você tá recebendo esse conteúdo agora, em outubro, esse conteúdo é um conteúdo exclusivo e em dezembro ele vai ser aberto ao público. É um conteúdo muito importante, como eu sempre falo com vocês, a opinião de vocês é importante e esse conteúdo é sugestão de vocês. Eu sempre desenvolvo tópicos no Instagram, no TikTok e posto e me sugeriram desenvolver esses tópicos para ajudar ainda mais e aqui estou eu. O primeiro vídeo que eu postei, que pediram para desenvolver é sobre como vender acessórios mais caros, como vender acessórios caros, como vender acessórios para um público mais exigente. Organizei os mesmos tópicos dos shorts para desenvolver aqui com vocês. Então, se você não entendeu, por favor, volte novamente até entender tudo. É um pouco complexo, pode parecer, mas depois você começa a absorver e, como eu falo, você começa a agregar esse conteúdo dentro da sua realidade. Não é uma fórmula pronta, é apenas sugestões para você aplicar dentro da sua realidade. Gente, por quê? Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de fórmula pronta e eu acredito muito na questão do fazer e da sua realidade. Então você tem que aplicar de acordo com a sua realidade e nem sempre tudo vai dar certo para você. Então, o primeiro tópico, gente, é entender o que é um valor percebido, como vender acessórios mais caros. Primeira coisa, você tem que aprender e entender o que é valor percebido. E o valor percebido é mostrar uma imagem impecável, mostrar um bastidor impecável, mostrar uma foto impecável, mostrar uma peça impecável, com um brilho impecável, mostrar os detalhes, que é muito bem feito, usar palavras de forma correta, como que vai valorizar, né? E vai fazer aumentar esse valor percebido, que é banho duplo, que é durabilidade, acabamento fino, acabamento fino. Olha, todas essas peças valorizam muito. O valor percebido é tudo que valoriza a peça. E o que valoriza a peça? Então pensa como uma marca muito famosa. O que valoriza essas marcas famosas? O cenário, o jeito que tira foto, que faz vídeo, que a pessoa usa, todo o cenário mesmo, as palavras, presta bem atenção. Hoje você vai pegar algumas marcas famosas e vai analisar e vai perceber que tudo isso que eu vou falar aqui se encaixa muito e você vai encaixar tudo isso dentro da sua realidade. Então, o jeito que você apresenta, tudo aumenta o valor percebido da peça, entende? O segundo tópico, gente, é o público certo. Esse é muito polêmico mesmo e requer uma estratégia muito mais precisa. Você precisa, primeiramente, entender que o público que paga pelo preço não é seu público. E você precisa entender qual é o seu público. É o público que paga por valor e não pelo preço. O preço é quanto a pessoa quanto a pessoa paga pela peça e o valor é o valor de valorização, vem de valorização. Então você tem que entender isso. Você tem que entender como que a pessoa, o público que você vai atingir, como ele se expressa, como ele fala, como ele se comporta, o que ele usa. Então você vai perceber todas essas coisas. O público que paga por valor e não por preço, o que ele usa? Como que ele se expressa? Para você poder se comunicar com ele, entende? Então você vai usar as mesmas expressões, tudo da mesma forma. E, gente, falando sobre vender acessórios mais caros, mais finos, eu comecei a perceber algumas coisas assistir alguns ricos mesmo, sabe? E é muito diferente o comportamento de um rico mesmo, assim, sabe? E pode parecer um pouco pop, mas não é. Nós estamos falando sobre negócios. Então, a mulher do Nelson Williams, por exemplo, teve um dia que ela mostrou a bolsinha dela que ela carrega, ela foi. Acho que eles foram para um iate deles lá, passar um final de semana. E aí ela mostrou a bolsinha de maquiagem que ela levou. Então, assim, ela levou um protetor solar, foi um protetor solar, uma paletinha pequena de 2 cores, se não me engano, para sombra, um protetor labial colorido, algo assim, mas era no máximo 4 itens. Vocês entendem o que é o público certo? Então, se vocês querem vender para esse público, vocês têm que estudar esse público, estudar o verdadeiro rico e os verdadeiros hábitos com que se expressa, como eu disse, o rico de verdade, que é o público que você quer atingir. Não o rico de verdade de valor, é a pessoa que valoriza o valor e não o preço, mais uma vez falando.
Apresentação profissional, um outro tópico. Gente, a apresentação é tudo. Já digo que é tudo. A embalagem conta muito. A embalagem conta demais nesse quesito aí. Eu acho que a embalagem é o número 1. Foto boa, né? Como eu já disse. Vitrine impecável, se você deseja montar um showroom, que seja uma loja. Embalagem que encanta. Isso aí a gente já falou também. Tudo isso comunica valor. Mesmo que você não fale o preço, você não precisa nem falar o preço, isso comunica valor. Então isso é muito importante, que é a apresentação profissional, acabamento finíssimo, tudo muito brilho, na medida certa também, conta demais para você conseguir vender o seu acessório mais caro. Gente, outro detalhe muito importante é você aprender a argumentar sem justificar. Mostre por que a peça ela vale aquele preço sem falar nada, sem justificar o preço. Você vai mostrar as pedras, você vai mostrar o banho, quantos milésimos, falar sobre a qualidade do banho sem precisar falar, mas custa esse preço por causa disso. Não, você vai apresentar todas as qualidades e a pessoa vai entender o porquê que a peça vale esse preço. Você vai falar com ela sobre a pedra natural, sobre a importância da pedra, a vibe da pedra, o banho, como é feito o banho, como a durabilidade do banho, a preocupação do banho em não agredir a pele, a saúde, alergia, tudo mesmo, o brilho da peça. Você vai argumentar sem justificar. Assim você argumenta sem justificar o preço. Trabalhar a escassez de desejo também é muito importante. Então, quem vende acessórios caros não tem muita da mesma peça. Ela trabalha mais com peças exclusivas, que aí você não precisa falar nada. Você só tem aquela peça que tem um brilho impecável, uma pedra exclusiva, um cuidado com a sua saúde, um banho duplo, um banho protegido, uma peça maravilhosa, um acabamento muito fino, tá vendo? Tá vendo sobre o valor percebido? Tá vendo o que eu tô falando? Então, é tudo isso. Então, trabalhar a escassez tem a ver com exclusividade também. Você não vai trabalhar com 10 do mesmo. O público que gosta de peças caras gosta de exclusividade. Então, por isso que é muito importante você estudar, o que eu falei antes, é você estudar esse público e que fica tudo muito fácil. Quando você entende para quem você está vendendo, fica muito fácil. Então, trabalhar a escassez também é muito importante. Mais motivo para você estudar o público que você vai trabalhar é ter postura, né? Você precisa ter confiança e postura, você tem que se comportar como eles, como o público que você quer atingir, para a pessoa se identificar com você. Então, se você vai atingir esse público, você não pode ter... tem coisa que não dá para falar, mas observa como eles são na maquiagem, nas unhas, em tudo, nas roupas, e comunicar como eles, com muita calma, com muita clareza e com muito objetivo, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Se eu te ajudei, deixa seu like. Eu vou pedir o like porque em dezembro vai estar aqui para todo mundo. Mas é isso aí. Deixa seu comentário aqui que pode comentar se eu te ajudei, se você entendeu, se você não concorda com alguma coisa ou se você concorda muito, é muito importante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo exclusivo aqui que eu tô gostando disso. Mas, gente, eu fiquei muito assim. Não sei se é porque é um vídeo mais exclusivo, mas vai dar certo. Volta lá se você não entendeu e assiste novamente, tá bom? Um beijo.